é um curso panorâmico. Então é como se vocês tivessem ido à CVC pedindo um pacote de 20 países em 10 dias. Então nós vamos apontar rapidamente um Coliseu, uma Torre Eiffel, para que vocês oportunamente possam retornar naqueles países que vocês mais gostaram. Então a ideia aqui é mostrar uma linha de evolução da filosofia do direito dentro da filosofia. Eu vou deixar isso mais claro daqui a pouco. E depois, caso vocês tenham interesse, vocês possam voltar em determinados filósofos, determinados períodos, e se aprofundar já com algum conhecimento. Nosso curso ele é fundado nesses 4 livros. O Lalande, que é esse grandão aqui, é o melhor, André Lalande, é o melhor vocabulário de filosofia. De filosofia é o mais técnico, não só pelo nome, mas é o melhor de filosofia. O curso ele é estruturado em cima deste livro aqui, do professor Alisson Mascaro, professor da Faculdade de Direito lá de São Francisco e também do Mackenzie. A estrutura, alguns tópicos, assim, não deu para... tive que jogar alguns tópicos, mas basicamente é este livro. Então, caso alguém tenha interesse em pesquisar mais sobre filosofia do direito, este livro é muito interessante, do professor Alisson, e um livro da Manoli, que chama História da Filosofia do Direito, também muito interessante. Está aqui para que vocês possam olhar depois com calma. Além disso, tem os grandes filósofos do direito, este livro aqui. Nem todos os filósofos que estão aqui, porque essa é uma edição americana, traduzida, então nós vamos discutir aqui. E por fim, não sei se todos aqui, alguém leu O Mundo de Sofia? É um livro que às vezes as pessoas, nossa, mas não é um livro técnico, né? Quisera Deus que todos os livros de filosofia fossem tão acessíveis, né? Como O Mundo de Sofia. Mas é um livro muito bom, traz bons conceitos, assim, além de ser uma leitura sensacional. Né? Eu vou dar uma pausa aqui nessa bibliografia básica, eu vou passar 2 vídeos para vocês. Esses vídeos têm a intenção de provocar já algumas discussões para a gente tentar respondê-las durante o curso. Ao deixar o Brasil em 1831, o imperador Dom Pedro I renunciou ao trono em nome de seu filho, Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Se fosse seguir a Constituição promulgada pelo próprio pai, Dom Pedro II teria que esperar até os 18 anos para assumir o trono. Faltavam, portanto, 13 anos. Acontece que em 1840, o Brasil entrou em um dos períodos mais turbulentos da sua história. Vieram revoltas como a Balaiada, a Sabinada, a Cabanagem e a Farroupilha. Todas elas colocando em risco a existência de um reino como um território só. O Brasil precisava urgente de um imperador. Como Dom Pedro II estava com 14 anos, teve início um movimento que entraria para a história com o nome de Golpe da Maioridade. E não restam dúvidas de que foi mesmo um golpe, já que a atitude, desde o início, era inconstitucional. Para apoiar o plano de colocar o menor Dom Pedro II no governo, milhares de pessoas foram às ruas do Rio de Janeiro, em frente ao Paço Imperial, e lá entoaram um hino à ilegalidade. Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Muitas nações já dispensaram a lei, mas raras o fizeram em meio a tanta festa. É como diz o velho chavão, povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se você acha que os próximos 500 anos do Brasil não deveriam ser iguais aos 500 que passaram, fique ligado. E que a história do golpe da maioridade sirva de lição. Até a próxima. Uma coisa interessante nesse vídeo é que ele fala que poucas nações no mundo fizeram e renegaram a lei de forma tão festiva. Isso é um traço cultural nosso. A série Ser ou Não Ser traz hoje uma questão delicada e importante para a nossa vida. O que é ética? Por que ela é importante na vida em sociedade? Qual a relação entre ética e indiferença? Quem responde é a filósofa Viviane Moser. É um absurdo, é uma coisa que choca realmente, né? Esta foto, publicada no jornal O Globo no início de setembro, deixou os leitores indignados. O corpo de um turista cego que morreu afogado na Praia Vermelha ficou horas no calçadão enquanto não era removido. Mas esse estranho elemento, em um dos cenários mais bonitos do Rio de Janeiro, não abalou os outros visitantes. Eles simplesmente ignoraram o cadáver ao lado. Você vê que as pessoas estão sorrindo, né? Fotografavam, brincavam, passavam, transitavam ao lado do corpo. É como se não estivesse ali.
E as pessoas... E essa indiferença, esse descaso, é que me chamou a atenção. Por que esta cena não foi capaz de afetar as pessoas em volta? A relação entre ética e indiferença é o tema de hoje em Ser ou Não Ser. A indiferença é um modo da gente não reparar nas coisas. Então você não olha para nada diferente de você, nada além de você. Se fixa num ponto e não olha para mais nada além daquele ponto. Você não quer nada diferente daquele ponto. Indiferença é uma palavra que não faz parte da vida de Áurea, uma assessora parlamentar de Brasília que hoje lida com a questão indígena. Ela já perdeu a conta de quantas vezes abriu a porta de casa para índios, meninos de rua ou qualquer um que precisasse de ajuda. A pessoa fala assim, você mexe com índios, né? Ou você mexe com crianças de rua, né? Eu falo, não, eles é que mexem demais comigo. Áurea teve 7 filhos de 3 casamentos. Nossa, 7 filhos, que coragem! Eu falo, gente, é leviandade pura. Não é uma questão de coragem. E assim, ela formou uma grande família de artistas e músicos. Abaetê, Jandira, Flora, Zé. Caetano faz tudo, canta, interpreta, atua. O Davi e a Júlia são 2 tesouros, né? 2 presentinhos miudinhos, lindos. O resultado disso, eu quero dizer, é de bênção. Eu sou uma pessoa 7 vezes abençoada. A gente sempre foi criado muito solto, minha mãe estava sempre trabalhando, não tinha... Quer dizer, a gente ficava aqui nesse caos, né? Agora, quando tinha uma repreensão, era interessante, isso é uma coisa que eu lembro até hoje, que minha mãe sempre batia numa coisa de caráter, assim, sabe? Como tantas outras mães, Áurea sempre se esforçou para que os filhos tivessem uma postura ética na vida. Você pode ser o que você quiser, mas tem que ter dignidade. Mas o que é ética? Relação entre ética e moral. Moral é o conjunto de regras válidas para todo mundo, que determinam nossa conduta em sociedade. Como devemos agir para não ferir o direito do outro e respeitar o bem comum. Mas dessas regras universais, não matar, por exemplo, podem surgir dilemas particulares. A eutanásia pode ser uma saída para aliviar o sofrimento de uma pessoa presa a uma cama? Não, só em casos muito extremos. As pessoas têm que ter o direito de escolher. Como agir diante dos diferentes desafios morais? É daí que nasce a ética. Mas o que é uma atitude ética na vida? Olha, é um estado de atenção com a vida. A falta dessa atenção é o que a foto na Praia Vermelha sugere. Uma conduta ética é, antes de tudo, uma tomada de posição, uma atitude. Por isso, nada mais antiético do que a indiferença. Estar indiferente é abandonar toda tentativa de interferir nas coisas, de mudar, o que acaba tornando a violência, a corrupção, o desrespeito um hábito. A indiferença é a banalização do mal. O que é banalização? Se um de nós se deitar hoje à noite, ouve o tic-tac do relógio durante poucos segundos. Num determinado momento, desapareceu o tic-tac. Sempre que alguém é exposto a um estímulo repetido, semelhante, banaliza, não se percebe mais. Então nós vivemos um mundo extremamente banalizado. A banalização leva à indiferença. E o que a indiferença faz é desconsiderar e desqualificar o outro. Uma pessoa ignorada é como um objeto, sem vida, sem importância. Quantas vezes passamos, por uma criança no chão dormindo e sequer paramos para olhá-la, né? Ao contrário, tratamos de virar o rosto. O psicanalista e filósofo Jurandir Freire Costa fala de 3 tipos de indiferença na nossa sociedade. O primeiro é o das classes dirigentes e das elites em relação aos pobres, que são vistos como coisas, não como pessoas. Um exemplo extremo disso é o assassinato do índio Galdino de Jesus, há 9 anos.
foi para as comemorações do Dia do Índio que o pataxó Galdino de Jesus veio a Brasília. Depois de se perder de seus amigos, deitou neste banco e adormeceu. De madrugada, 5 jovens da classe média de Brasília desceram de um carro, atearam fogo em seu corpo e desapareceram. Galdino morreu horas depois, vítima da indiferença e da banalização da vida humana. Todos os anos, os pataxós se reúnem neste monumento para aqui realizar uma cerimônia em sua memória. Todo esse processo gera uma reação. Quem não foi reconhecido como cidadão também passa a não reconhecer o valor do outro. A explosão da violência urbana é o resultado do segundo tipo de indiferença, a dos excluídos em relação às elites. A vida dos privilegiados deixa de ser vista como algo importante por aqueles que estão à margem da sociedade. E assim, pode se matar para conseguir um tênis, por exemplo. A palavra barbárie pode se aplicar perfeitamente a isso. Nós vivemos agora a barbárie. O terceiro tipo de indiferença apontada por Jurandir Freire Costa é o das elites em relação a elas mesmas. Enquanto o caos toma conta das cidades, multiplica-se o consumo de tranquilizantes, antidepressivos e drogas, como a cocaína. Por exemplo, se alguém se sente um pouco mais gordo, se falta desejo pelo companheiro ou pela companheira, se alguém perdeu uma pessoa querida e está triste, rapidamente é medicado. A pílula que vai resolver o seu problema. E com isso se plastifica o afeto das pessoas. Diante de uma sociedade que parece desabar, a única coisa a fazer é salvar a si mesmo. Na falta de um projeto coletivo, a busca pelo sucesso individual, pelo bem-estar e realização pessoal se torna cada vez mais importante. Da mesma forma, o horror ao fracasso. O que choca no Brasil hoje não é tanto a quantidade de crimes e escândalos políticos que vemos todos os dias nos jornais, mas a absoluta indiferença com que reagimos a tudo isso. Talvez este seja o sinal de um desejo de destruir o que não temos coragem de transformar. Eu acho que as pessoas precisam pensar mais de forma coletiva. Tem uma série de valores a serem preservados. A solidariedade, o respeito pelo outro, a tolerância, aquilo que é humano, né? Isso é o nosso poder. Para o bem e para o mal, é o nosso poder. Nós temos que parar e pensar. Pensar profundamente. Por mais que isso seja difícil, provoque sofrimento e provoque angústia, e que a curto e a médio prazo nós não tenhamos nenhuma resposta. Mas é fundamental parar e refletir sobre isso. Esses 2 vídeos são emblemáticos para mim durante o curso, porque nós vamos tentar responder o porquê dessa indiferença, principalmente pelo jurista, e eu vou explicar o que eu entendo por jurista. É muito comum nas faculdades de Direito, quem é formado em Direito, mesmo vocês que são bibliotecários e trabalham em bibliotecas jurídicas, chamar de operador do direito, né? Parece uma coisa meio fabril, assim. Então, eu não uso a expressão operador de direito, eu uso jurista. Então, eu entendo quando eu falo jurista, não é nenhum cânone do direito, não. É qualquer pessoa que trabalhe com direito, inclusive vocês, porque muitos advogados não fariam suas peças, juízes, etc., sem uma boa pesquisa, uma boa doutrina. Então, sempre que eu me referir a jurista, também incluam-se, tá? Por favor. O problema dessa indiferença do jurista com relação a tudo que acontece. Nós vamos tentar entender como isso se desenrolou. No segundo vídeo se tratou também sobre moral e ética. Uma definição que eu gosto, mais simples, para a gente daqui para frente falar a mesma língua, que moral é tudo aqui, são as regras da sociedade. Então, até dentro da cadeia há uma moral deles lá. Nós temos uma regra, tem as regras da nossa sociedade de ser moral. A forma como nós nos relacionamos com estas regras é que é a ética. Se eu não posso furar a fila, que é uma regra moral, e eu entendo que eu devo furar a fila porque eu sou mais esperto, eu estou agindo sem ética, porque a ética daquela sociedade é respeitar aquela fila. Tá? Então daqui para frente nós vamos tratar assim para ficar mais claro. Então essa questão da indiferença é que sempre me causou muita angústia quando fiz direito
há algum tempo, vou revelar aqui, mas há algum tempo, só digo que foi nessa Constituição, pelo menos isso, então eu ficava horrorizado, como se ninguém discutia que aquela lei era justa, né? Mas dizia apenas que aquela lei era lei e ponto. Aquela coisa dogmática que todo mundo tinha que saber, etc. e tal. Como, por exemplo, aquele dogma do direito civil que diz que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Ué, se todo mundo sabe a lei automático, porque quando a gente vai fazer um concurso, tem que estudar a lei. A gente já sabe, a gente não sabe estudar. Né? É óbvio que ninguém sabe a lei. Até porque quantos de vocês aqui tem o costume de ficar lá no site do Planalto, lendo atualização de lei? Alguns talvez por obrigação do trabalho, ter que atualizar algum código, alguma coisa, mas mesmo assim, é uma coisa tão mecânica que eu duvido que vocês, quem faz isso diariamente, realmente para ler, entender e leva aquilo para a vida. E no jantar de sábado, a pizza da família, comenta: essa semana a presidente assinou lá uma lei que alterou o X. Vão ligar para o SAMU que você não está passando bem, exatamente. Então isso sempre me causou muita estranheza. E foi na filosofia do direito que eu encontrei um lugar para discutir isso. Porque a filosofia do direito, nós vamos ver daqui a pouco, ela discute o justo. Tem um filósofo americano chamado Michael Sandel. O primeiro livro dele é Justiça. Ele já tem 3 livros lançados no Brasil. Tem este, um sobre engenharia genética, os limites de você, sei lá, quero o filho cor azul, etc. E o outro chamado O que o dinheiro não compra, os limites do mercado. Né? Quanto vale a vida humana? Morre um pai de família num acidente de avião, um pai de família, gerente, a família recebe 700 mil. Uma criança de 15 anos, ela dava mais gasto do que renda, então foi de 100 mil. O que difere esses dois? É um livro interessante que ele tenta valorar isso. Neste livro, que é de um curso que ele dá em Harvard, um curso inclusive online, quem tiver interesse, entra no site de Harvard, tem o curso todo para ser assistido, são umas 10 aulas, no site da Univesp. O site é uma universidade virtual do estado de São Paulo. Eles legendaram o curso do Michael Sandel, então é bem interessante também, quem não tem o domínio da língua inglesa, poder assistir também lá legendado. Logo no começo do curso, ele propõe uma discussão na classe. Ele põe uma hipotética situação no qual você conduz um bonde, um trem por um trilho. E você lá pelas tantas descobre que você está sem freio. E você está numa descida. E lá na frente tem 5 operários trabalhando. E você vai matar os 5. Você não tem como parar. Não há como você acionar nenhum mecanismo, nada. Mas você descobre que tem um mecanismo ali que você pelo menos pode mudar de trilho. E você vai para uma linha auxiliar. Naquela linha auxiliar tem um funcionário trabalhando. Que também vai poder ser avisado. Que se você for para lá, você vai acabar matando este funcionário. Agora eu pergunto para vocês, por favor, levantem a mão. Quem de vocês mudaria o trem de linha? Eu acho que a gente quer ganhar tempo. Acho que vocês pensaram o seguinte: bem, é melhor matar um, né, do que matar 5. Aí ele propõe para a classe uma segunda variação disso. Ele fala: bem, você não, é a mesma situação, só que você não está mais dentro do trem. Você não é um maquinista. E ele está descendo lá, você percebe que ele está desgovernado. E do teu lado tem um cara muito gordo. É gordo mesmo. Imagina um cara bem gordo. Aí você fala assim: bem, se eu empurrar esse gordão aqui na linha, o trem vai parar. E eu salvo aqueles 5. E aí ele pergunta: quem de vocês, principalmente aqueles que mudariam de linha, empurraria o gordão para parar o trem? Quem não empurraria o gordão? Mas mantendo a lógica da primeira, que vocês preferiram matar um para matar 5, qual que mudou? A proximidade com ele. A gente tinha contato com ele. Eu não tinha contato. Com o gordão, eu teria contato. Mas você não teve contato. Como é que é? Desculpa, você pode dizer? A escolha é diferente, é totalmente diferente a escolha. Qual que é a primeira escolha? A primeira escolha é você não vai ter, você não tem escolha, você vai acabar matando alguém. Então você vai ter que seguir em frente. Então, qual é a escolha? Você vai matar 5 ou 1. É uma escolha de quantos você vai matar. Agora, a outra, a escolha é de você ser o causador da morte daquele. Então você vai ter meu matar de empurrar aquele para poder matar
Dá na mesma, porque no outro também é diferente. Você foi causador da morte daquele. A ideia do primeiro exemplo, também você está salvando 5 e matando 1. A segunda, você também está matando 1 e salvando 5. Mas eu acho que a sensação do toque, né? Mas quando você muda o botão lá, para mudar de vida, você também não está tomando nenhuma atitude? Não, mas foi saída. Aí você não tinha saída. Bem, nessa questão não tem certo e errado, não tem o que ideal. É só para mostrar para vocês que a nossa premissa inicial de que para salvar 5 eu posso matar 1, cai por terra no segundo exemplo. Poucos, acho que só ele levantou a mão atrás. Por que você empurraria o gordinho? Porque não faz diferença. Todas as afirmações são justificativas morais para que eu jogue um ou escolha um ou outro, mas o resultado prático de ambas será o mesmo, a morte de 1 para salvar 5. Só para vocês terem ideia, já começarem a fazer uma análise filosófica disso, essa postura de não mudar de linha e matar os 5 e também não empurrar o gordinho, isso é kantiano, Kant com seu imperativo categórico. Esse argumento dele, de você jogar o gordinho ou mudar de linha, você está usando uma definição filosófica de utilitarismo. Isso quem criou foi Bentham, nos Estados Unidos. Os americanos são muito práticos nesse sentido. Se tem um avião vindo para se chocar com um prédio, com 1000 pessoas, ele pode dizer que ele vai com 100 pessoas, eles vão jogar um avião com 100 pessoas sem o menor problema. Porque eles são puros utilitaristas. Nós não trataremos do Bentham aqui no nosso curso, porque não dá tempo, mas já deixo para vocês essa ideia de quando você toma uma atitude refletindo o que é mais útil, você praticamente está tomando uma postura utilitarista. Tá? Então, por falar nisso... Só para dizer, porque eu acho que no caso do empurrar o gordinho, você está cometendo um crime, né? Não, assim, a gente não estamos entrando na área do direito, estamos ainda falando de filosofia. Sim. A questão é identificar as duas coisas, ver que com o mesmo argumento você muda de ideia. Eu continuo salvando 5, matando 1. Nem sempre dá para você ser a ferro e fogo, e essa é a grande mensagem desse exemplo, que mesmo que você tenha determinadas posturas filosóficas, você tem que analisar o caso concreto para você ver se aqui ainda continua tendo a mesma solução que você queria. Na nossa primeira aula aqui, eu pretendo falar sobre filosofia, a diferença com a filosofia do direito. Nós já vamos entrar nos pré-socráticos,